Irmãos e irmãs, chegamos ao nosso último texto, último trecho do livro de Eclesiastes. Nós iniciamos a nossa caminhada neste livro em fevereiro. E de lá até aqui foram 23 ou 24 sermões em Eclesiastes. Se você perdeu algum, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana do Champanhar, no YouTube, faça sua inscrição lá e você vai poder ouvir todos os outros sermões. Se já ouviu aqui, ouça novamente, indique para alguém, não é? Mas você não vai perder nenhuma das pregações, nenhum dos sermões aqui no livro de Eclesiastes. Uma vez mais eu quero agradecer aqui de público pelo trabalho do Rafael, não é? Que faz essa compilação e edita aí os vídeos. O Silas põe para gravar aqui, aí ele pega o áudio e pega o vídeo e junta, e enfim, faz todo o cuidado lá com o nosso site, né? O Rafael aí com a Roberta também, eles cuidam dessa área para nós, então nós louvamos o nome do nosso Deus pela vida de vocês, pelo serviço que vocês prestam também à causa do reino de Deus. Vamos então ler o texto e vamos observar aqui o que é que Deus nos diz, finalizando então este livro tão complexo, tão difícil, por vezes assim tão filosófico, não é? Mas Deus tem dado a graça de chegarmos até o fim. Então, Eclesiastes capítulo 12, os versos 9 ao 14, eles nos dizem assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor, lemos a Tua palavra e agora precisamos uma vez mais da ação do Teu Santo Espírito, iluminando-nos aquilo que vamos falar e como também devemos compreender aquilo que o Senhor quer para nós. Dá-nos bons ouvidos espirituais, para compreendermos a Tua palavra, e dá-nos coragem, ó Deus, para enfrentarmos, para cumprirmos a Tua palavra, pois ela é boa, é santa, é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, é sabido que há pessoas que não creem em Deus. Por exemplo, os ateus. Ateu é aquele que pensa que é autônomo, que tem a sua própria lei. E, portanto, ele não teme a Deus e desobedece os seus mandamentos. Será que na nossa sociedade secular nós podemos ser tentados a nos vermos como autônomos e não nos interessarmos em termos um relacionamento com Deus e em cumprir os seus mandamentos? Será que somos tentados a isso? Ou ainda, conhecemos alguém que adora outros deuses? Diferentemente dos ateus, portanto. Pessoas que servem a Buda, ou como no hinduísmo, adoram animais de toda sorte. Conhecemos, porventura, alguém que adora a natureza, as árvores, os astros. Conhecemos alguém? Alguém que adora a si mesmo. Alguém que adora a ciência, o conhecimento. Ou ainda será que somos tentados a servir outros deuses, como a família, o dinheiro, posses, o trabalho, o conhecimento, como já disse, o sexo, drogas, o entretenimento? O que interfere em nossa adoração ao Deus verdadeiro e no cumprimento dos seus mandamentos? O que nos impede de adorarmos a Deus, de temermos a Ele e de cumprirmos e obedecermos os seus mandamentos? Que barreiras são colocadas diante de nós? O povo de Israel certamente falhou nisso.
Lá no Monte Sinai, os irmãos devem se lembrar que eles tinham ouvido a voz de Deus. E a voz de Deus disse exatamente assim para eles: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Lembram disso? Mas o que é que aconteceu? Alguns dias depois, algumas semanas depois, quando eles ainda estavam lá no Monte Sinai, eles edificaram um bezerro de ouro e o adoraram. Haviam acabado de ouvir a palavra, a ordem de Deus. Não façam esculturas, não adorem. Eles tinham recém saído do Egito, lembram-se? Onde lá no Egito, adoração de toda sorte. Deus os tira de lá, Deus os leva aos pés do Monte Sinai, Deus dá esta palavra. Alguns dias depois, eles constroem um bezerro e eles adoram. Essa foi uma prática do povo de Israel ao longo da história. Eles foram tentados a desobedecer a Deus e a adorar outros deuses. Nós estamos falando do povo de Israel, o povo de Deus. A idolatria fez parte da história do povo de Israel. Queridos, nós temos dito aqui, temos lembrado um pouco do histórico, do contexto no qual foi escrito Eclesiastes. O contexto no qual Israel vivia, portanto, nesta época do escrito, na época do rei Salomão. Eclesiastes foi escrito num momento crítico da história de Israel. Israel estava num momento de grande crescimento econômico por conta do comércio internacional que Salomão, como rei, começou a fazer com as nações vizinhas e até mesmo com o Egito e nações maiores. Lembram-se disso? Lembram-se que reis e rainhas de países e de nações ao redor vinham e traziam presentes para Salomão, para conhecê-lo, visto que a sua sabedoria alcançou, extrapolou as paredes, os muros de Israel. E ele usou esta fama, não é? E aí começou a ganhar muito dinheiro, o próprio Salomão, como o próprio povo, nesse comércio. O povo deixou de ser apenas Israel deixou de ser apenas um povo agrícola para se tornar comerciante. Comércio internacional. Pessoas, portanto, faziam fortunas do dia para a noite. E também perdiam dinheiro e posses muito rapidamente. Investiam. Lembram-se de um sermão passado? Alguns domingos aí? Quando se falava dos navios, quando se enchiam os navios para ir buscar ou vender algumas coisas, quantos navios de fato voltavam? A navegação ali pelo mar Mediterrâneo, por exemplo, lembram-se disso? Navios afundavam. Pessoas investiam dinheiro e perdiam quando o navio afundava. As pessoas focavam, portanto, nesta época aqui, em ganhar dinheiro, em ficarem ricas, em acumularem bens. Era grande a tentação de se esquecerem de Deus, que os havia tirado da escravidão do Egito. E era grande a tentação de ignorarem também os mandamentos de Deus. Neste texto final, então, do livro, Salomão registrou várias vezes a importância crucial de temer a Deus, de reverenciá-lo. E mais, ele vai além. Ele exorta sobre o dever de temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Por isso eu coloquei o tema deste sermão, exatamente este. Temer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Nós de fato tememos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. Isso está diretamente ligado. Mas antes de tratarmos desse assunto, mais propriamente dito, que está descrito aí no versículo 13 do texto que lemos,
nós vamos ver o que é que nos diz aqui o pregador nos versos anteriores, a partir do versículo 9. No versículo 9, o pregador diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. A sabedoria no Antigo Testamento não era uma sabedoria teórica, mas prática. É o discernimento sobre como ter o melhor resultado a cada dia. Vamos dar uma olhadinha lá nos Salmos de número 111, o verso 10. Salmo 111, o verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência, ó a questão prática aqui, todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam, mostram prudência a todos os que o praticam. Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, 10 nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, santo com letra maiúscula, o conhecimento de Deus, é prudência. Portanto, queridos, a fonte da verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. É ali que ela começa. É dali que impacta todas as áreas da nossa vida. O que Salomão fez? O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Ele não reteve, ele não guardou para si a sabedoria, pois ele ensinou ao povo o conhecimento. E de que maneira Salomão fez isso? De que forma ele compartilhou a sabedoria que ele herdou, que ele ganhou de Deus? Em primeiro lugar, o texto nos diz: atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Atentar, esquadrinhar, é prestar muita atenção. Esquadrinhar é uma palavra mais comum aí, escarafunchar, é ir atrás, é buscar os detalhes, é se empenhar. Ele observou e avaliou criteriosamente o que se dizia e se ensinava, como se fossem palavras de sabedoria. Ele ouvia de tudo. Lembra-se que esse escrito de Salomão, Eclesiastes, ele é a observação de Salomão quanto à vida, quanto às atitudes, às ações das pessoas. Então ele como que se assentou e começou a observar a vida das pessoas, especialmente, como o livro diz várias vezes, do povo que vive debaixo do sol, das pessoas, especialmente, que não conhecem a Deus, que não amam a Deus. Mas então ele observou, avaliou com muito critério o que se dizia e o que se ensinava como se fossem palavras de sabedoria. Havia muitos provérbios naquela época. E se de fato ele observou essas coisas, para ver se eram sabedoria verdadeira. Devemos agir da mesma maneira. Tudo que ouvimos é de fato sabedoria verdadeira? Tudo que ouvimos deve ser seguido, deve ser captado por nós, deve ser acolhido. Tudo que ouvimos deve ser praticado. Devemos fazer como o sábio, atentar, esquadrinhar, pesquisar, verificar, comparar com a palavra de Deus, se de fato o que está sendo dito deve ser seguido, deve ser praticado. Depois de examinar cuidadosamente, ele organizou isso tudo, colocou-as numa certa ordem. Desta forma, o pregador compôs grandes unidades literárias. Uma delas, Eclesiastes. Outra, convoco aqui os universitários. Qual foi a outra obra literária que Salomão escreveu? Provérbios. Não necessariamente ele compôs, e o compôs aqui não quer dizer que ele, de fato, escreveu, saiu da sua mente,
Muitos, sim, com certeza, mas alguns outros tantos ele ouviu. E aí avaliou, analisou, comparou. São palavras de verdade. Vamos escrevê-las, visto que a palavra de Deus, os provérbios, são palavras inspiradas por Deus. Então, a primeira maneira, a primeira forma como ele ensinou o povo ao conhecimento foi desta maneira, avaliando, analisando e verificando e fazendo aí uma purificação de tudo aquilo que foi ouvido. Ele, com a sua grande sabedoria recebida de Deus, ele tinha essa capacidade de limpar, não é? E trazer apenas, registrar apenas aquelas palavras verdadeiras. A segunda maneira que ele usou, a segunda forma que ele trouxe o ensino ao povo, está no versículo 10 do nosso texto final. Diz assim o verso 10: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Procurou palavras agradáveis para ensinar o povo. Vamos dar uma olhadinha ali nos versos 2 a 8 desse capítulo 12. Capítulo 12, os versos 2 a 8. Olha que maneira, olha que forma que Salomão encontrou para falar a respeito de algo terrível, algo duro. Olha como Salomão falou da velhice e da morte. Porque falar da velhice e da morte não é algo agradável. Mas veja como é que foi, quais foram as palavras que Salomão encontrou. Ele diz: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, antes que você morra. Não é isso que ele quis dizer? E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares do caminho, e te embranqueceres como floresta amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é vapor. Que maneira bela, poética, agradável de se falar a verdade. De se falar coisas que não são tão boas de se ouvir. De se falar sobre a morte. Foi assim que Salomão agiu. Assim que ele ensinou o povo. Mas, queridos, ele tinha ainda interesse mais interesse do que palavras agradáveis. Salomão tinha uma mensagem séria para comunicar. Por isso, as suas palavras também eram palavras de verdade. E ele as escreveu com retidão, isto é, honestamente, corretamente. Irmãos e irmãs, não é necessário apenas nós falarmos de maneira agradável, mas é necessário nós falarmos a verdade. Hoje até lembramos disso, não é? Nós devemos seguir a verdade em amor, já dizia o apóstolo Paulo. Devemos e podemos dizer coisas duras. É a verdade? Mas falemos com amor. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Aqui tem um exemplo muito claro de palavras duras. Ele diz, as palavras dos sábios são como aguilhões. O que são aguilhões? Nós já vamos chegar lá, porque o texto vai nos dizer aqui que as palavras dos sábios são como aguilhões e pregos bem fixados às sentenças coligidas. O que são sentenças coligidas? O pastor que deu essas sentenças coligidas
ou seja, que reuniu, que compilou, que juntou essas instruções, é o próprio Deus. Foi isso que ele disse no final? Dadas pelo único pastor. Pastor aqui com letra maiúscula. Refere-se então a Deus. As palavras que Salomão registrou em Eclesiastes, em Provérbios, palavra de Deus, inspiradas por Deus. Da mesma forma, palavras que Davi registrou nos Salmos, palavra de Deus. As palavras que Moisés registrou, palavras de Deus. Os profetas registraram, palavra de Deus. Paulo registrou, palavra de Deus. Pedro, enfim, toda a palavra de Deus foi dada pelo próprio Deus, o único pastor. Deus é quem dá sabedoria e conhecimento. Está em Eclesiastes 2:26. Deus era conhecido em Israel como o pastor de Israel. Salmo 81. Isaías 40:11 vai dizer assim: como pastor apacentará o seu rebanho. O nosso Deus é pastor, é cuidador. Davi declara no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. O objetivo, então, de Deus é o de conduzir o seu povo a pastos verdejantes. Por isso, palavras verdadeiras. Mas para que nós sejamos conduzidos, para que nós, o seu povo, sejamos conduzidos a pastos verdejantes, às águas tranquilas, o que é necessário? Exatamente isso que Salomão escreve aqui no começo do versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. As palavras dos sábios são como aguilhões. E aguilhões eram varas com pontas longas. Não diz assim no Salmo? A tua vara e o meu cajado te consolam? Vara, aguilhões. Para que servia essa vara? Essa vara com esta ponta servia para tocar, conduzir o animal, a ovelha, o boi, quem quer que seja. Para conduzir aonde? Pelo caminho certo. Essa vara era usada também para cutucar essa ovelhinha, que era muito preguiçosa. Ela não queria caminhar. Então era bem pontuda, machucava ela, dava uma espetadinha nela. Vamos, minha filha, vamos. Não só para fazê-la caminhar, para tirá-la da sua preguiça, mas para conduzi-la ao lugar certo, para direcioná-la. Nós somos não só preguiçosos, como queremos andar por outros caminhos. Por isso o retrato, a figura da ovelha, é muito bem aplicada para nós. Então o aguilhão era pontudo, e, portanto, causava dor. Era doloroso para o povo de Deus, especialmente aqui em Eclesiastes, ouvir esta frase: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É difícil para nós ouvirmos: vocês são vapor. Vocês não são nada, daqui a pouco se vai. Vocês são pó. E como pó, vocês vieram do pó, e para o pó vocês vão voltar. Não é duro ouvir isso? Não é duro o homem ouvir isso? O ser humano que se vê, pensa que é autossuficiente, que é autônomo. Não é duro ouvir isso? É difícil para o povo ouvir que o homem morre da mesma forma que um animal morre. Eclesiastes 3,19. Era devastador ouvir o pregador da palavra de Deus dizer: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Eclesiastes 7,20. Como Paulo repete esse texto lá em Romanos. É bom ouvir: você não é um justo. Você não é completamente honesto. Você não é completamente verdadeiro. É bom ouvir isso. Estas são as palavras verdadeiras. Estes são os aguilhões que nos espetam.
Palavra de Deus. Os aguilhões, portanto, procuravam estimular Israel à ação. Tirá-los da inércia e da preguiça espiritual e orientá-los na direção certa. Lembremos, irmãos e irmãs, o que diz nos Hebreus e Jó. Lembremos que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Gente, se vocês forem olhar o significado do termo açoitar aqui, vamos nos lembrar como é que Cristo foi açoitado? O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Está lá em Hebreus 12:6 e em Jó 5:17. Aí o único pastor aqui, nesse texto, do versículo 11, aqui ele se refere e aponta para o Messias, Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse em João 10:11, eu sou o bom pastor. E ele diz mais, não é? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não apenas as espeta, não apenas as conduz, não apenas as leva para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Ele também morre por suas ovelhas. O bom pastor também usava as suas palavras como aguilhões. Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 15, nos diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Prestem atenção. Cuidado. Tenham cautela com aqueles falsos profetas. Há muitos falsos profetas também nos nossos dias. Precisamos ter cuidado. Quero ainda ir com vocês lá em Atos, no capítulo 26. Os versos 13 e 14. Onde nós vamos ver aqui, mais uma vez, o relato do apóstolo Paulo na sua experiência. Olha que interessante. Diz assim, capítulo 26 de Atos, os versos 13 e 14. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Viu a palavra de Jesus para Saulo? As palavras de Jesus para Saulo foram estas: por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Estas palavras de Jesus feriram a Paulo como aguilhões ferem os animais. Eu perseguindo? Eu estou fazendo a tua vontade, Senhor. Eu estou eliminando esses cristãos, essa seita que apareceu aí, deturpando a lei de Moisés. Saulo, Saulo, por que me persegues? Como aguilhões penetraram a carne de Paulo. E essas palavras de Jesus fizeram com que Paulo mudasse de direção. Não foi isso que aconteceu? Paulo estava indo a Damasco para prender, matar cristãos. No meio do caminho, Deus se encontra com ele, o próprio Cristo. Saulo, Saulo, como uma luz mais brilhante do que o sol. Não é? Paulo chegou a ficar cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? Os aguilhões transformaram Saulo de perseguidor em Paulo, o missionário. A palavra de Deus. A palavra dura. Os aguilhões.
Mas o verso 11 ainda continua dizendo: e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Pregos aqui, queridos, são estacas usadas para fixar as tendas, as barracas dos pastores no chão. A ideia, a figura é sempre do pastorio, aqui, né, ou do pastoreio. Então, essas estacas eram bem para fixar bem aquelas tendas, para evitar que elas fossem levadas por conta de tempestade, vento muito, muito forte, não é? Dessa maneira, a palavra de Deus, então, as sentenças coligidas, dão estabilidade e segurança para a nossa vida. Queremos andar no caminho certo? Queremos deixar a letargia e a preguiça espiritual? Queremos ter segurança e estabilidade na vida? Aonde encontramos? A palavra de Deus. Aqui no texto nós não vemos que encontramos estas coisas no dinheiro, nos bens, no trabalho, na família, em qualquer outro lugar que seja. Claro que não devemos desprezar essas coisas, mas devemos colocar o foco, a prioridade no lugar certo. Aqui em Eclesiastes, portanto, queridos, lembramos de quantas vezes Salomão apela para que nós temamos a Deus, para que reverenciemos o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver apenas alguns textos aqui, onde Salomão nos lembra e nos leva a pensarmos sobre isso, a avaliarmos essas questões. Eclesiastes 3, no versículo 14, diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. No capítulo 5, no verso 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Ainda no capítulo 7, no verso 18, bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. E mais um apenas, capítulo 8, no versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Em 8, no versículo 12, né? No 8, 12, nós vemos o conforto que nós recebemos com estas palavras. Percebemos ou não? A palavra de Deus nos diz assim, com certeza bem sucede aos que temem a Deus. Não é confortante temer a Deus? Isso é bênção para nós. É presente de Deus para nós. Temer a Deus, há consequências benéficas para a nossa vida prática. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 2, vocês se lembram quando nós estudamos a respeito dos tempos, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de derribar, há tempo de construir, enfim. Deus é o dono do tempo, Ele permite que nós vivamos desta forma no tempo que Ele deu para nós. Vamos pensar, queridos, com relação a esse tempo. Pensemos na segurança que nós temos nesse ensino de que Deus está no controle de todas as coisas. É tempo de nascer, é tempo de morrer. Deus é que controla o nascimento como a morte. Não está aí ao bel prazer. A morte e a vida não estão aí para acontecer de qualquer maneira, ao léu, ao acaso. Não, é controle de Deus. É interessante que nós vemos isso diariamente. As irmãs, as mulheres ficam grávidas e aí vão ao médico, certo? Com toda a tecnologia que há, eles datam. Vai nascer tal dia. Até mesmo quando marcam uma cirurgia de cesariana, muitas vezes dão com os burros na água, né? Porque quem manda? Quem administra o tempo? Quem acelera o passo ou retarda? Quem é de fato que
coordena o tempo de nascer? E o tempo de morrer? Quando é que, de fato, o fio de prata vai se romper? Deus cuida de todas essas coisas. Não é seguro para nós? Não nos traz conforto? Ele estabeleceu os tempos. Pensemos ainda, queridos, no foco da nossa vida, por suas constantes extorsões, para que aproveitemos o dia e desfrutemos das dádivas que Ele mesmo nos dá cotidianamente. Assim, os aguilhões que Salomão está se referindo aqui, nos põem, queridos, a andar, a caminhar na direção certa. E os pregos bem fixados nos dão estabilidade e segurança. Que Deus maravilhoso nós temos. Que Deus grandioso nós servimos. Que Deus majestoso nos trouxe para si. Que Deus cuidadoso. Que Deus que se importa conosco. Verso 12 do capítulo 12. Voltando lá para Eclesiastes. O pregador continua. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Para quem não gosta de estudar, ler isso aqui é uma maravilha, não é? Está aí, está na Bíblia. Que as crianças que já foram não ouçam isso. Os adolescentes, já não tem mais ninguém aqui. Não é? Está na Bíblia. Estudar muito, pai, mãe, é enfado. Está ali. Salomão, o sábio, falou isso aí. E agora, como é que nós vamos resolver esse problema? O pregador continua e exorta para que se tenha cuidado com livros. Deve-se ter cuidado com o muito estudo dos livros e a procura do conhecimento que vão além da Escritura Sagrada. É isso que quer dizer aqui. E nós sabemos, não é? Que há muitos livros na história da humanidade, nos nossos dias então nem se fala. Milhares de editoras, milhões de escritores. Não há limites, não é mesmo? E quando você pega um bom livro, principalmente nós que gostamos muito do livro de teologia, e quando pegamos o livro do pastor Ernest Maia, gente, que desafio. Se você pega um livro do Ernest Maia, você está perdido. Porque o que tem de referência bibliográfica no livro dos livros do Ernest Maia é um terror para nós. Ele escreve no comecinho do livro lá, 4, 5, 8 frases, e o restante da página são indicações bibliográficas, referências. Aonde foi que ele encontrou, onde foi que ele aprendeu, onde foi que ele leu, e ele fez uma compilação ali. Rapaz, tem 5, 6, 8, 10 indicações de livros. Imagine você pegar uma página, e começar a procurar. Bom, quem foi que disse isso? Onde é que está esse livro? E vai procurar esse livro daí. Vai ler aquela citação que ele fez. E vai. Você fica 3 anos só na primeira página. Querendo dizer exatamente isso. Há editoras e milhões de escritores, não há limites. O problema é que há muita leitura pode levar a lugar nenhum. É por isso que Salomão pede cautela aqui. Cuidado com os muitos livros. Para que tanta sabedoria além da Bíblia? Para que tanta sabedoria além da palavra de Deus? Eclesiastes 7,16, Salomão já havia dito: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não está dizendo que não é para nós buscarmos o conhecimento de forma alguma. Não está dizendo nada disso, eu creio que os irmãos entenderam. Mas devemos ter cuidado. Buscarmos a sabedoria pela sabedoria. O conhecimento pelo conhecimento. Para quê? Se não for para fazer o que Salomão nos disse para fazer no início, no versículo 9, o que ele fez? Ainda ensinou ao povo o conhecimento. Se não for para ensinar. E muito mais do que o conhecimento secular, a sabedoria do mundo, certamente a sabedoria de Deus devemos aprender, apreender
e compartilhar. Porque não é sábio reter a sabedoria de Deus. O conhecimento que se tem de Deus não é sábio. Portanto, a pergunta é esta: qual é a motivação na busca de tanta sabedoria? Por que faço isso? O que me move a buscar tanta sabedoria? A sabedoria é coisa boa, mas ela pode ser exagerada. A sabedoria deve ser buscada e empregada sabiamente, porém não deve ser usada para fins tolos e pessoais. Um último texto ainda nesta sessão, antes de concluirmos. Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 12, já no início do livro, o sábio Salomão escreveu assim: eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar. Foi o que ele mesmo disse lá no versículo 9 do capítulo 12 que estamos estudando. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era... Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade de correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque não há muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Usar a sabedoria de uma maneira vã. Usar a sabedoria apenas para proveito próprio. Usar essa sabedoria sem a direção de Deus, sem estar firmado em Deus e na sua palavra, é de fato tristeza, canseira, inutilidade, vaidade. Nós não podemos viver dessa maneira. Concluindo então o livro, no versículo 13, Salomão diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda seus mandamentos. Salomão já havia orientado a respeito disso em 3,14, ordenado em 5,7, encorajado em 7-18 e consolado em 8-12. Nesses versos ele disse, nesses textos ele disse: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Orientou, ordenou, encorajou, consolou. Queridos, temer a Deus não é ficar aterrorizado com Deus, mas ter reverência por Deus, respeito por Ele. Isso é que é ter temor a Deus. Deus é o Criador Todo-Poderoso. Nós somos as suas criaturas. Deus é eterno e nós somos vapor. Somos finitos. Deus é soberano e nós somos dependentes. Deus é santo e nós somos pecadores. É, portanto, justo que nós tenhamos reverência diante desse Deus eterno, Criador, Todo-Poderoso. Queridos, temer a Deus é levar Deus a sério. É reconhecê-lo em nossa vida como o bem mais elevado. É reverenciá-lo, honrá-lo, adorá-lo. É ver nele, fazer dele, ser ele o centro da nossa vida. Isso é temer a Deus. O apóstolo Paulo lá, falando aos filósofos de Atenas, lá em Atos capítulo 17, versículo 28, ele diz assim: nele vivemos e nos movemos e existimos. Reconhecer isso e viver assim é temer a Deus. Mas Salomão ainda nos diz como
nós devemos mostrar na nossa vida que tememos a Deus. Não basta dizermos eu temo a Deus, eu confio em Deus. Não basta dizer eu acredito em Deus. Não basta dizer eu entrego tudo a Deus. Não basta dizer. Nós precisamos praticar. E Salomão nos diz como? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Uma coisa leva à outra. A atitude de temer a Deus leva à ação de cumprir os mandamentos. Demonstramos que tememos a Deus quando cumprimos as suas ordens. Se reconhecemos Deus como nosso rei, naturalmente procuraremos fazer o que Ele manda. Naturalmente. Consequentemente. Assim como quando tenho sede, bebo água. Para matar a sede, consequentemente, tenho que beber água. Não é assim que funciona? Demonstramos que tememos a Deus quando cumprimos as suas ordens. Se reconhecemos Deus como o nosso rei, nós vamos procurar fazer aquilo que Ele nos diz. Jesus também fala isso. Lá em João 14,15, Ele diz: se me amais, se vocês me temem, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se vocês dizem que me temem, vocês me obedecem. É isso que quer dizer aqui. Temer a Deus tem a ver com amar a Ele. Se nós amamos a Deus, nós tememos a Deus, nós obedecemos a Deus. Lá em Deuteronômio, a coisa é antiga, não é de hoje. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, os versos 12 e 13. Olha o que Moisés falou. Agora, pois, ó Israel, ele clama, ele chama, ele convoca Israel. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor? E sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma? E ele segue dizendo: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Moisés falou isso lá. Jesus repetiu no Novo Testamento. Mas seguindo, queridos, duas razões pelas quais nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Pelo menos duas razões. Pelo menos dois motivos. O primeiro deles, a primeira razão está no fim do verso 13 do capítulo 12 de Eclesiastes. Porque isto é o dever de todo homem. Por que nós devemos temer a Deus? Porque é dever. Não tem opção. Hoje eu quero, não quero. Não existe isso. Olha que interessante, queridos. No original hebraico aqui, essa frase não tem a palavra dever. Vamos ler de novo? Porque isto é o dever de todo homem. No hebraico, não tem a palavra dever. Como é que ficaria então, se não tem a palavra dever? Porque isto é o todo homem, ou de todo homem. Não tem a palavra dever. Então o que isso quer dizer? Temer a Deus é o todo do homem. Temer a Deus é a essência do homem. Tem um comentarista que disse exatamente assim: se o homem não teme a Deus, ele não é um ser humano. Estão entendendo? É a essência do ser humano, ele foi feito assim, temer a Deus. Ele foi feito para obedecer a Deus, para amar a Deus, para temer a Deus. Quando o homem não teme a Deus, é como se não fosse humano. Quem disse isso? Eu não sei a pronúncia aqui, deve ser um alemão. Hegel. Mas no livro Todos os Poemas da Bíblia, ele escreveu assim: temer a Deus e guardar seus mandamentos é para todo homem o mais excelente e mais completo modo de ser humano.
Lembra-se o que aconteceu com Nabucodonosor? O que ele se tornou? Não virou um bicho? Se nós não tememos a Deus, nós somos como os animais. Continuamos sendo criaturas de Deus. Mas não nos relacionamos com Deus. Essa é a primeira razão. Porque nós somos humanos. Por que devemos temer a Deus? Porque somos humanos. Porque somos criaturas de Deus. Porque fomos criados para isso. Porque essa é a nossa essência. Porque é isso que devemos, agora entra a palavrinha, ser e fazer. A segunda razão pela qual nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos está no versículo 14. Olha lá. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Ele vai julgar todos os nossos atos, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A primeira razão é porque nós somos humanos. A segunda é porque Deus vai mostrar, vai revelar todas as nossas obras. Porque Deus trará a juízo todas as obras, inclusive tudo que é secreto. Agora ficamos com medo, não é? Tudo que é secreto. Tudo que só eu sei. Então, vou tirar a palavrinha só. Porque não só eu sei. Deus sabe. Nada vai ficar escondido. Nada vai ser excluído. Deus julgará todas as nossas obras, todas as nossas palavras e até mesmo todos os nossos pensamentos. Algumas perguntinhas aqui nós precisamos fazer então nesse momento. O que temos feito com a vida que Deus nos deu? Ela não é nossa. Ela nos deu, Ele nos deu, mas essa vida não é nossa. Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos sua propriedade. Nossas atividades, nosso trabalho, tem sido para a glória de Deus e para o cuidado do outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que temos feito da nossa vida? Que não é nossa, que é de Deus. O que nós temos falado? O que nós temos falado? O que tem saído da nossa boca? Eu gosto muito desse texto terrível de Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Por que eu digo terrível? Porque quando leio esse texto, a coisa pega. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Falar isso no meio dos crentes, alguns podem pensar, isso eu não tenho problema. Palavra torpe eu não falo. Falo palavrão. Eu não falo palavra chula. Sou um crente. Tem a ver com isso. Mas não é só isso. Claro, é inadmissível que um crente fale palavrão, não é? Que qualquer ser humano fale, porque é coisa terrível, coisa feia, não é mesmo? Até alguém do mundo, é horrível alguém falando palavrão, não é? A gente escuta aquilo, dói no coração, na alma, no ouvido da gente, não é mesmo? Um crente, então, nem pensar. Mas o texto não está falando só de palavra chula. Palavra torpe aqui não significa apenas palavrão. Ele diz aqui, não é? Isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Tudo aquilo que eu falo edifica o outro. Eu penso em construir o outro, em melhorar o outro, em acudir o outro, em abençoar o outro. Tudo que eu falo. Tudo. Unicamente, diz o texto. Quando eu vou me dirigir a alguém, eu tenho isso na minha mente, eu tenho que abençoar esse irmão, essa irmã. As minhas palavras têm que abençoá-lo, têm que edificá-lo, têm que construí-lo, têm que alegrá-lo, têm que levar paz a ele. Essa tem que ser a minha palavra. Se eu temo a Deus e obedeço seus mandamentos, eu tenho que fazer isso. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com a sua palavra. Eu amo a Deus, eu amo o meu irmão, então a minha palavra tem que ser dirigida a ele nesse sentido. Pois o texto diz, unicamente. Não dá espaço para qualquer outra coisa. Não é isso?
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação. Primeiro. Segundo lugar, conforme a necessidade. Tudo que eu vou falar, de fato, é bênção, eu vou edificar, mas é necessário. A pessoa não está precisando. Vou lá encher linguiça, vou lá encher o saco dela, a paciência dela. Mas eu sou um crente, eu vou edificar, mas eu quero saber se é necessário. Portanto, eu vou observar. Não é? Se aquilo que eu vou falar é necessário. Ou é fora de hora, fora de lugar, não é? Eu tenho que pensar. Eu tenho que estar centrado. Eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que saber de fato, ter discernimento para saber o que devo falar. E se devo falar. Se é necessário que eu fale. Por quê? Olha o resultado final do verso. E assim transmita graça aos que ouvem. Que de fato as nossas palavras sejam um presente para aqueles que estão ouvindo. Não é bom assim? Nós sermos agradáveis a tal ponto que as pessoas, quando nos ouvem como se aquela palavra nossa fosse um presente para elas. Ela ouvindo e lá dentro ela pensando, mas que delícia essa palavra. Não é uma delícia quando nós ganhamos aquelas barras de chocolate? Eu gosto de chocolate. Alguém pode pensar, não gosto de chocolate. Mas alguma coisa que você goste muito. E alguém lhe dá. E você pega aquilo. Aí você vai comer, aí você saboreia aquilo. Né, aquele chocolate derretendo na sua boca. Imagine palavras dessa forma, pessoas vindo e se dirigindo a nós, entregando essas palavras para nós. Nós nos deleitando naquela palavra abençoada, aquele presente que o irmão veio trazer para nós com a sua palavra. Fala a verdade com docilidade, no momento certo. Pensando de fato em me edificar. Não é lindo isso? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas tem mais, porque a gente não só faz coisas, nem só falamos coisas, mas nós também pensamos coisas. Só voltando um pouquinho, que eu esqueci de uma anotaçãozinha aqui, mas que eu acho importante, quando falamos para os outros, então edificamos, construímos, é necessário, é um presente para os que nos ouvem, ou nós temos falado dos outros? Temos falado dos outros. Elogios ou críticas? Quando falamos de alguém, não devemos falar, mas quando falamos, é para elogiar ou é para criticar? E a pessoa não está presente. É terrível isso. Se temos algo a criticar, devemos fazê-lo pessoal e diretamente a quem merece a crítica, sendo justa e honesta essa crítica. Obviamente. Mateus capítulo 12, os versos 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mas por último, no que nós temos pensado? Deus, o Senhor, sabe que não falo de ninguém. Minha boca é um túmulo. Já ouviram essa palavra? Já ouviram esse programa de humor? Tinha um programa antigo, né? Tinha alguém lá, uma mulher que ficava numa janela, não é isso? Praça da Alegria, parece. Minha boca é um túmulo. Depois de ter falado um monte de gente, no final dela, minha boca é um túmulo. Terrível, né? Não fala, mas pensa. Nós não falamos, mas pensamos. Mal de alguém? Falamos mal de alguém? Ou pensamos? Deus nos instrui naquilo em que nós devemos pensar. Até mesmo os nossos pensamentos, eles são e devem ser direcionados por Deus e pela palavra dele. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensem nisso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será conosco. Mas, meus queridos, esta foi, portanto, a segunda razão que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, não é? Porque Deus vai levar tudo isso a juízo. Foi isso que falamos? Mas, queridos, quero encerrar dizendo o seguinte: o mais importante de tudo isso é que nós devemos cumprir os mandamentos de Deus, não porque nós tememos o seu julgamento. Nós não devemos temer a Deus por medo de sermos julgados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Na cruz, queridos, Jesus tomou sobre si o juízo de Deus pelo pecado. Claro que é pecado não fazer a obra de Deus, falar mal dos outros, pensar mal dos outros. Mas Cristo tomou sobre si o meu e o seu pecado. A penalidade pelo pecado foi paga. Por isso, o medo de julgamento de Deus não é mais uma motivação para nós cumprirmos os seus mandamentos. Não é uma motivação, não pode ser. Além disso, que o juiz, quem é que vai nos julgar? É o nosso próprio Senhor Jesus, o Salvador. Ele é o justo juiz. Foi ele mesmo quem disse, está escrito lá em João, capítulo 5, dos versos 22 a 24. Ele diz assim, é dito-nos assim: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. O juízo de Deus, portanto, queridos, não é mais uma ameaça aos cristãos verdadeiros como nós. Quero crer que todos aqui são cristãos. Por isso é que nós não procuramos cumprir os mandamentos de Deus por medo do juízo, mas por sermos gratos pela sua graça, que nos salvou desse juízo. Depois de tudo que fez por nós, por meio de Jesus Cristo, nós amamos a Deus. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E quando amamos a Deus, consequentemente procuramos obedecer os seus mandamentos. Obedecemos por amor. Somos conduzidos a obedecer a Deus por amor a Ele. Não por medo de sermos julgados. 1 João 5,3 diz assim: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. João 14,15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui é uma consequência natural, não é isso? Se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Se vocês não me obedecem, é sinal que vocês não me amam. Assim, queridos, nós devemos mostrar toda a nossa reverência, todo o nosso temor, toda a nossa adoração e amor a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo, cumprindo os seus mandamentos. Qual é o proveito, então, da vida? O que nós recebemos por todo o nosso trabalho, por todas as nossas ações, por todo o nosso viver? Por graça somente nós recebemos o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. E toda a recompensa, todo o proveito, todo o bem, toda a colheita do ser humano consiste em temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Que seja assim então conosco. Que temamos a Deus e que, na verdade, temer a Deus é obedecer os seus
mandamentos. Que Deus nos dê da sua graça. Que Deus nos encoraje, nos fortaleça, nos anime, nos impulsione a temê-lo mais, a amá-lo cada vez mais, pois isso é bênção, é graça para nós. Em nome de Jesus.